Olá, que bom estarmos mais uma vez juntos pela Bíblia, consolo das Escrituras. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos aqui no texto de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 17. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi a teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. É nesta palavra que eu quero meditar com você hoje. O texto que nós acabamos de ler é um texto que tem o seu ápice no versículo 23. Note que ali Jesus Cristo usa a seguinte palavra: tudo é possível ao que crê. O pai daquele menino estava muito chateado, afinal de contas, aquela criança tinha muitas convulsões. Aquela criança, ela vivia sendo jogada muitas vezes na água, no fogo, não tinha lugar para cair. E tudo aquilo por causa de um espírito imundo. É incrível que o pai da criança, embora já tivesse ouvido falar da fama de Jesus, sabia que Jesus era um grande mestre. Ele usa as seguintes palavras: se podes. E aí Jesus o interroga da seguinte maneira: se podes? E aí que nós entramos no versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Muitas vezes nós nos sentimos desanimados. Uma ou outra ocasião na nossa vida faz com que nós fiquemos chateados. Pensamos em desistir. É comum quando nós enfrentamos problemas, ficamos desencorajados, mas lembre-se das palavras de Jesus da próxima vez que você enfrentar um problema. Tudo é possível ao que crê. Se você confiar em Deus e persistir, você poderá vencer os problemas. Parece que muitos dos famosos líderes do mundo tiveram que enfrentar algumas grandes dificuldades e desencorajamentos para tornar-se realidade naquilo que queriam. Por exemplo, Cristóvão Colombo, pelas informações que obteve em suas viagens, pelo estudo das cartas, dos mapas, concluiu que a Terra era redonda e que podia alcançar a Ásia viajando para o oeste.
mas ele precisava de um patrono para financiar a sua expedição. Primeiramente, ele tentou falar com Dom João de Portugal. Não teve sucesso. E depois, o conde de Medina Celi, na Espanha. O conde incentivou Colombo durante 2 anos, mas nunca na realidade lhe deu um centavo e tampouco lhe deu os suprimentos que ele necessitava para a sua tribulação. Então, procurou Fernando e Isabel, rei e rainha de Castela, na Espanha. Um comitê designado pela rainha fez uma revisão nos planos de Colombo e chegou à conclusão de que suas ideias eram falhas e impraticáveis. Mas as conversações continuaram. Após quase uma década de tentativas para achar alguém que financiasse as suas viagens, já a ponto de desistir, desesperado, Colombo manteve firme a sua decisão. Ele tinha poder de persistência. Afinal, ele acreditava na sua missão. Insistia em conseguir melhores condições e propostas feitas por Isabel e Fernando. Já eram 10 anos de luta, tentando buscar alguém que financiasse o seu projeto. Colombo pedia que lhe fosse concedido de imediato a graduação de almirante, que fosse feito vice-rei de todas as terras e mares que ele descobrisse. Além disso, queria receber 1/10 de todos os metais preciosos descobertos em todas as terras por onde andasse. Suas condições imediatamente foram rejeitadas e as negociações começaram de novo. Foram interrompidas várias vezes, mas Colombo foi para a França. Ali, a rainha mudou de ideia e mandou buscar. Em 1492, Fernando e Isabel concordaram em subsidiar a expedição nos termos que Colombo havia pedido. Estava parecendo que seria impossível reunir a tripulação, apesar de todas as recompensas oferecidas. Mesmo pessoas endividadas e criminosos não queriam servir na expedição. Mas Colombo demonstrou mais uma vez seu poder de persistência. E, finalmente, 3 navios, Nina, Pinta e Santa Maria, içaram as velas em 3 de agosto de 1492. 3 dias depois, o Pinta perdeu o leme. Tiveram que reparar o barco, rápida e disfarçadamente, porque 3 navios portugueses estavam tentando interceptar Colombo. A viagem foi pontilhada de experiências adversas, muitas dificuldades depois de tanta luta, que deixaram as tripulações agitadas à beira de motins, mais uma vez. Somente no dia 12 de outubro de 1492, fundearam na América do Norte. Colombo não visitou o Gran Catai na China, como ele esperava, mas descobriu 2 novos continentes. Foi bem sucedido porque tinha o poder da persistência. Para atingir o ponto que queremos, devemos navegar às vezes com ventos e outras vezes contra ele. Não desistir, persistir. O grande mal de alguns seres humanos é que, diante das dificuldades, recolhem-se. A Bíblia nos diz: se você se mostrar desanimado no dia da aflição, o seu poder vai ser esvaziado. De modo que nós temos que procurar olhar para frente. Não importam quais sejam as nossas dificuldades, muitas aparecerão. Se Colombo tivesse desistido, claro que os continentes descobertos por ele seriam descobertos posteriormente por mais alguém. Mas ele teria perdido grande parte da sua vida em uma tentativa que ele jamais conseguiria. Tem um ditado que diz que a persistência é o caminho do êxito. Você já parou para pensar, nesse momento em que nós estamos vivendo, estamos sendo enganados por governantes mundiais, estamos sendo obrigados a nos manter dentro de casa em uma quarentena forçada, estamos sendo obrigados a mudar completamente
o nosso modo de viver. E muitos estão se entregando a tudo isso. Claro, não vamos fazer uma revolta, não vamos criar um motim, mas nós temos que saber quem nós realmente somos. A persistência em continuar, não podemos parar os nossos projetos, nossas empresas, nossa vida. Quantas pessoas estão se entregando apenas à busca de um pequeno auxílio do governo, quando poderiam, dentro das suas próprias casas, estar tentando fazer algo mais? Quantas pessoas neste exato momento estão se reinventando? Quantas pessoas estão tentando buscar uma solução, assim como Colombo? Não importa o tamanho da dificuldade, ela será grande, mas se você tiver persistência, conforme eu já citei, a persistência é o caminho do êxito. Portanto, não desista, não desista. Algumas condições difíceis nós ainda teremos pela frente. Condições pessoais nós atravessamos todos os dias. O desânimo por conta das nossas próprias falhas, por causa das nossas próprias não consecuções, eles vêm. Às vezes, um passado que ainda nos incomoda. Como somos tolos, deveríamos olhar para frente. Afinal de contas, os fardos do passado, carregados hoje, fará com que os mais fortes vacilem amanhã. Como o apóstolo Paulo, persista, não desista de olhar para frente. Apenas creia. Palavras de nosso Senhor Jesus para você meditar hoje. Reflexão produzida com a ajuda do livro Gerenciando a Si Mesmo, de Jadistic Park, e do livro Insight, de Daniel Carvalho Luz, baseado nas palavras do nosso Senhor Jesus. Apenas creia. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro, pela Bíblia no Consolo das Escrituras.